Cara, me fala, você começou a levar agora essa questão para o stand-up. Uhum. E aí você faz piada sobre a Libras ou você faz piada para o surdo? Como é que tá sendo isso? Ou você fica Se traduzindo interpreta. piada, interpretando? Porque assim, não dá pra eu fazer nas duas línguas ao mesmo tempo. Entendeu? Não rola. E até porque, por ser a língua, ser muito atrelada à cultura, as piadas são diferentes, né? Em muitas línguas uma coisa tem um tipo de humor que na outra não tem. Que às vezes você vê um stand-up gringo, tem piada que Só você faz sentido em latim. você não vai rir. Você não tem a referência. Então, se você não tem a referência, então, se eu fizesse... pode ter comediantes fenomenais que imitam. Né? O cara pode imitar o Silvio Santos como um locutor de supermercado fazendo promoção. Pô, se você ouvir isso, você morre de rir. Pode ser engraçado. Agora, se ele não tem referência da voz do Silvio Santos, não vai funcionar. Tá entendendo? Só quer dizer que, assim, são meios de humor diferentes. Bem diferentes. O que eu faço hoje, como em stand-up, no palco, eu falo da minha profissão, falo de Libras, mas para o público ouvinte. No momento é isso. Porque eu não conseguiria fazer em Libras e ainda não tem estrutura para ter interpretação. Ainda não tem. Assim, mas como eu comecei a chegar nisso daí, foi através de um grupo que eu pertencia, a gente começou a perceber que a área artística estava precisando muito de intérprete voltado para isso. Mas a gente entendia que não dava para você fazer uma interpretação da mesma forma que você faz uma interpretação do ambiente formal. Aí a gente montou um grupo, tá na mão, e começou a tentar buscar alguns lugares e artistas. Aí eu comecei a mandar mensagem para alguns artistas e o Paulinho Serra me respondeu. E o Paulinho Serra, assim, se falar do indivíduo, foi o divisor de águas, assim, desse momento para mim também, em especial, e para o grupo. Porque ele abraçou muito a causa, um artista, assim, fenomenal mesmo, assim, como pessoa e também como comediante, ator e tal. Ele começou a botar no projeto dele, que era o projeto Bora Rir, isso antes da pandemia. Então, a gente fazia, não ganhava... dentro da apresentação, ele dava uma ajuda de custo para a gente poder manter, e a realidade também, assim, de stand-up, que os caras não ganham, a não ser os que já estão muito famosos, quem é de teatro, aí beleza. Mas os que estão em bar... Se for cobrar, o intérprete cobrar, ele vai ganhar mais do que o comediante, tá entendendo? Então, mas a gente começou a ter experiência, e ali eu comecei a pesquisar o gênero, a estrutura. Aí eu comecei a estudar, e aí eu fiquei mais no grupo também de extensão, e eu comecei a perceber que tinha uma mecânica naquilo ali, no texto, a forma de fazer, entendeu? Aí eu peguei alguns livros, artigos, comecei a estudar, e eu comecei a escrever também algumas piadas minhas, tentar criar piada para exercitar na hora de eu interpretar, porque se eu entender a dinâmica, cada vez mais fica menos difícil de eu fazer a interpretação. Só que eu não tinha coragem de me apresentar, tá entendendo? Eu falei assim, não vou, porque cara, fazer stand-up é muito louco, porque é diferente de tudo. Porque você se propõe a fazer a pessoa rir. É muito desafiador. Porque a pessoa já te olha te julgando. Não sei se vai ter graça. Então, você conseguir conquistar a pessoa, fazer uma piada que faz sentido, se é um show de humor, tem que rir. É a única coisa que você espera, tem que rir. Diferente se você for para um drama, você não vai assim, eu tenho que chorar. Não, às vezes não. Você chora ou não chora. Agora, o de rir, você espera que tem que rir. Então, eu ficava nesse peso e não queria. Mas o Paulinho Serra, ele foi falar para mim, não, Marcos, você pode se apresentar, cara. A hora que você quiser, como open aí, jogue tudo. E foi muito bacana, que aí depois da pandemia, foi onde eu recorri. Falei, poxa, acho que eu vou tentar. Eu mandei mensagem para ele, consegui me apresentar no Rio Retrô, bem nervoso, mas eu gostei e aí continuei. Mas os vídeos, que foi até um que você viu, né, que já alcançou, você mandou direct para mim, aquele tipo de vídeo ali já alcança o surdo também, que é onde eu também quero chegar, entendeu? Porque aí você não acaba não sabendo, justamente só por foto você não sabe se é surdo ou se é ouvinte.
Mas eu tenho ali o retorno de bastante surdos que dão risada, que gostam, entendeu? Então eu acho bacana. Deixa eu abusar um pouquinho aí da tua boa vontade. Tu não conta uma piada dessa pra gente aí não e interpreta pra gente ter ideia de como seria essa apresentação? Porque, cara, eu fiquei curioso. Não, então, assim, quando eu me apresento, não interpreto. Entendeu? Quando eu me apresento, não falo as duas ao mesmo tempo. E acho que eu interpreto, quando eu estou interpretando, é uma piada de uma outra pessoa. Você não interpreta suas piadas. Não teria a mesma pegada? Não, é porque assim, eu ainda não... Tem piada que eu acho que funcionaria com um público surdo também. Só que, não sei, deixa eu pensar aqui. Qual mandaria para fazer em Libras e fazer em português também. Pelo fato de eu ser intérprete, conhecer tanto surdos como ouvintes, né? Às vezes eu chego assim no local, estou conversando com surdo em Libras, aí chega um amigo ouvinte, que não sabe nada de Libras. Até aí tudo bem, ninguém é obrigado a saber uma outra língua. Mas às vezes o indivíduo sabe nada da vida. Aí eu chego e falo assim, esse aqui é meu amigo Bruno, ele é surdo. Aí ele, oi Bruno, você é surdo? Eu falei, você é idiota. Bruno, idiota, porque é incrível que isso acontece que não precisa, entendeu? Uma piada dessa, para um surdo, funcionaria. A estrutura seria diferente, né? Poderia ser mais ou menos assim. Deixa eu afastar aqui. A câmera tá pegando? Legal? Tá sim. Tá tranquilo. Pode fazer direto pra lá, olhando pra lá. Eu consegui entender alguma coisa que você tinha contado antes. Mas a gente testa esse corte. Eu vou fazer o corte, vou jogar lá com a hashtag Libras e coisa do tipo, e vamos ver a reação da galera. Botar em silêncio, sem musiquinha. E é muito interessante, porque assim, a gente percebe você fazendo isso, tem a gesticulação, né? Tem o olhar e tal. E coisa que às vezes, quando eu vou fazer um corte de um convidado ouvinte que trocou ideia comigo aqui, eu preciso complementar a emoção dele com uma música. A fala do cara às vezes é inteligente, é divertida, mas se não tiver a musiquinha ali pra prender a atenção, pra vibrar a sensação, né? No caso, você aí passando a coisa com a emoção facial, com a leitura corporal. E quando eu falo que o surdo tem o superpoder, a gente fez um treinamento lá na igreja, que o surdo, assim como nós, eles conversam com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E o nosso ouvido, eu não preciso reposicionar ele para ouvir. Mas os meus olhos, eles têm um campo de visão de 180. Só que geralmente a gente trabalha aqui, ó. Sim. 45, 60 graus no máximo. É o nosso cone de atenção. E o surdo, ele consegue perceber quem tá sinalizando aqui do lado dele, olhando para frente, cara. E aí tinha um treinamento nosso que a gente ia ficar assim, com a mão assim na frente do nariz. E aí, olhando pra frente e tentando entender o que as pessoas estavam falando em Libras aqui do lado. É uma parada. E é surreal você perceber essa percepção que o surdo tem na hora de lidar com os outros e ele tá captando o que tá acontecendo do lado. Chega a dar nervoso. Vou te enganar, não. Chega a dar nervoso de você olhar e... É comum o pessoal falar que a gente explora melhor os recursos que a gente tem, né? Tipo... É tipo o Demolidor, só que ao contrário. eu tenho todas as faculdades, então, eu subestimo um pouquinho, porque tem coisa que eu vou notar, tem coisa que vai na visão. Exato. Quando me falta uma, a outra precisa aguçar para complementar isso é bem bacana. Isso de surdo e acha muito dinheiro na rua. Acabou e tivesse me sacaneado, ficado nas Libras, eu ia falar, cara, que piada longa.